Olá, que bom que você está aqui novamente. Convido você a ouvir nos próximos minutos mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E gostaria também, se for possível, que você compartilhasse essa mensagem com outras pessoas, participando assim comigo deste Ministério da Pregação. Mas também que você se inscreva no canal e coloque lá os seus comentários. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito das coisas que eu vou falar agora. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que te amam. Cristo presente aqui no templo e nos acompanhando pela internet, paz seja contigo. Deus abençoe a tua vida. Eu quero compartilhar com você hoje os preciosos ensinamentos que estão contidos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. O Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. Assim registrou o servo do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Que Deus nos abençoe. O título da minha meditação nesta noite é Jesus expulsa o nosso mal. E o plural aqui está no título de forma proposital. Jesus expulsa o nosso mal. O meu mal, o teu mal, Jesus expulsa o nosso mal. Quando nós lemos o Evangelho escrito por Marcos, diferentemente dos outros 3 evangelhos, nós percebemos que Marcos escreve um evangelho, um livro ocupado. Eu acho que Marcos gostava também da expressão vamos produzir, porque o evangelho de Marcos ele é muito acelerado, ele é muito rápido, ele pula de uma situação para outra, tanto que a palavra que mais aparece no evangelho de Marcos é a expressão imediatamente. Imediatamente foi conduzido, imediatamente alguma coisa. Esse imediatamente aparece no evangelho de Marcos mais de 40 vezes. Então veja que parece que Marcos tem pressa em mostrar também um Jesus muito ocupado. Na caneta, na pena do Marcos, Jesus sai de uma situação e vai para outra. Semana passada, nós vimos Jesus em Cafarnaum chamando algumas pessoas para segui-lo. Uma semana depois, no sábado seguinte, está aqui Jesus numa sinagoga pregando para as pessoas que estavam se reunindo ali, mostrando-se, portanto, Jesus, um servo bastante ocupado em atender as pessoas e ocupado também em fazer a vontade de Deus. Para Marcos, Jesus tinha emergência e Jesus tinha muita celeridade nestas duas frentes: servir as pessoas e servir também a vontade de Deus. E logo em seguida nós temos aqui Jesus indo visitar a sinagoga no primeiro sábado, falando para as pessoas, e nós precisamos entender por que isso acontece também. Nas sinagogas não havia
um professor fixo, um orador fixo. Então, a cada fim de semana havia um texto para ser lido, pré-estabelecido para ser lido. Então, quem não gosta de lecionário já deve se coçar todo quando descobre isso, né? Que naquela época as sinagogas já tinham textos que eram lidos e explicados a cada domingo. E eles tinham uma liberdade muito grande na sinagoga, de forma que eles franqueavam a palavra para pregadores, mestres que iam visitá-las. Neste caso, Jesus foi um desses visitantes ali na sinagoga e foi concedida a possibilidade de Jesus pregar. Jesus pregou, e a pregação de Jesus chamou a atenção porque os mestres da sinagoga, os fariseus, eles pregavam muito automaticamente. Eles pregavam citando muitos rabinos. Olha como disse o rabino tal, como disse o pensador tal. E isso já estava deixando o povo meio enfadado com essa história de ficar citando aquele pensador, citando aquele outro pensador, e pouco se falava da Escritura em si. Quando Jesus volta à centralidade da Escritura, isso já de imediato assombra as pessoas. Né? De imediato deixa as pessoas perplexas a ponto de dizerem: o que é isto? É uma nova doutrina? Alguém está ensinando diferente? Diferente da forma correta, ensinando a centralidade da Escritura. No outro momento, quando alguém entrega para Jesus o rolo de Isaías, o pergaminho de Isaías, Jesus lê aquela frase que havia sido, o versículo que havia sido dito por Isaías séculos antes, a respeito dele próprio, e Jesus termina fechando o rolo dizendo para as pessoas: hoje se cumpriu esta palavra diante de vocês. E todos, mais uma vez, ficaram assustados. Essa informação é muito importante para nós entendermos o que vai acontecer logo depois no relato de Marcos aqui. Então nós percebemos que até aqui está tudo bem. Até aqui está tudo bem. É mais ou menos como aquele cidadão estava caindo do alto de um prédio de 40 andares, e ele despencou lá de cima. E quando ele chegou no 20º andar caindo, tinha uma mulher com a janela aberta olhando para fora, e quando ele passou por aquela mulher, ele disse: até aqui está tudo bem. Porque ele não tinha chegado no chão ainda, então até ali estava tudo bem. Aqui com o relato de Marcos, para nós, até aqui está tudo bem. E como Marcos escreve tudo muito rápido, ele pula, né, os fatos e vai direto aos finalmente, Marcos insere aqui um homem que brada, chegando na sinagoga, ele brada com Jesus, ele grita com Jesus. Veja, as pessoas já tinham se admirado do ensino de Jesus, mas elas cochichavam umas com as outras. Que interessante, esse homem prega com autoridade. Será uma doutrina diferente? Mas teve um deles que não se contentou em comentar com quem estava do lado. Ele bradou com Jesus: o que vieste fazer aqui, Jesus? Vieste nos perder? Vieste brigar conosco? Essas traduções são possíveis. Vieste causar uma divisão? É isso que o Senhor veio fazer aqui? Porque nós sabemos quem o Senhor é o Santo de Deus. E Jesus imediatamente manda aquele homem se calar, e manda que o espírito imundo saísse daquele homem. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Isso aparece no versículos 23 e 24. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Israel. Quem era esse homem com espírito imundo? Qual era o nome dele? O texto não diz. O texto diz que dentre as pessoas que estavam lá, um homem estava tomado por um espírito imundo. E esse espírito imundo foi incomodado pela pregação de Jesus, que foi reconhecida por todos como uma pregação com autoridade, como uma pregação escriturística. Então veja, o fato daquele homem estar na sinagoga, o fato daquele homem estar no meio de pessoas religiosas, já nos traz mais alguma informação. A informação é de que este homem era um religioso frequente, muito provavelmente um homem justo,
cumpridor dos seus deveres, um homem respeitável, tanto que ele teve acesso a falar em voz alta na sinagoga, o que era restrito somente a alguns poucos mestres. Que espírito imundo tinha aquele homem? As Escrituras também não dizem. Que tipo de espírito possuía aquele homem? Isso também não é mencionado. E aqui começa o perigo da interpretação desse texto. Porque uma leitura leviana deste texto rapidamente pode nos levar a imaginar uma sessão de possessão como estas que o cinema nos mostra, ou como algumas pessoas com títulos equivocados tentam mostrar a respeito de manifestação demoníaca. Nós começamos a imaginar a pessoa como um poltergeist, pessoa que começa a subir parede de costas, falando com a voz rouca, saindo aquela coisa verde da boca, estribuchando, falando com um som gutural em sua voz, pessoas confinadas em jaulas, pessoas do horror noturno, pessoas que aparecem somente em filmes. Então nós temos que evitar esse perigo, porque não é disso que o texto bíblico vem nos falar hoje. Então eu quero convidar vocês a, neste momento, começarem a imaginar que esse homem que Jesus enfrentou não pode necessariamente ser diferente de mim ou de você. Esse homem que enfrentou Jesus, ele é na verdade muito parecido com todos nós. Era um homem que estava, vamos chamar assim, de igreja, porque até esse momento que ainda não havia igreja, mas estava na sinagoga, num templo, como nós estamos no templo. Então, um homem respeitado, cumpridor de seus deveres, um religioso, muito parecido com qualquer um de nós. Ao descrever esse homem possuído por demônios, Marcos usa uma expressão muito interessante. A expressão usada por Marcos no texto original nos remete para um entendimento maior de que tipo ou sobre que tipo de possessão é essa. É a mesma expressão gramatical usada em 1 Coríntios 1,30. Em 1 Coríntios 1,30 se descreve o fato de Jesus Cristo estar em nós. Isso está lá em Marcos 1,30. Então, esse espírito imundo que é mencionado aqui por Marcos, era na verdade o senhor do mal na vida desse pobre homem, não obstante ser religioso, não obstante ser uma pessoa respeitável, mas na vida deste homem, quem imperava, quem dominava era o senhor do mal. O apóstolo então vem demonstrar que o ensino que a religião da época passava para as pessoas era um ensino de uma religião falida, ou era o posicionamento de uma pessoa que buscava na religião as respostas para as suas vidas. Nesta intervenção de Jesus, Jesus destrói esses dois conceitos. Quem busca um refrigério na sua vida na religião, não vai encontrá-la de verdade. Não vai encontrá-la de verdade. Quem busca o refrigério, a solução para os seus problemas na instituição religiosa, não vai ser liberto de forma real. Quem busca refrigério para a sua alma, a libertação para os seus pensamentos em qualquer instituição humana, não a encontrará. Este conceito Jesus vem derrubar com a sua fala. Jesus está mostrando que a lei não tinha sido eficiente na libertação daquele homem. Nem ele encontrou refrigério na religião, nem a religião por si teve capacidade ou condição de transformar verdadeiramente a vida daquele homem. Algum tempo depois, o próprio Jesus, sendo mais claro, vai dizer assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus traz todo o conceito de liberdade absolutamente para ele, e não divide este conceito de liberdade com absolutamente ninguém.
Então, às vezes, nós podemos pensar que por termos dinheiro somos livres. Não somos. Por termos um relacionamento estável, nós somos livres. Não somos. Por não termos um relacionamento estável, nós somos livres. Também não o somos. Por dependermos desta ou daquela instituição, por termos este ou aquele sobrenome, somos de fato livres? Não somos. Segundo Jesus, em quem eu acredito piamente, somente se o Filho do Homem te libertar, você será verdadeiramente livre. Então, da mesma forma, assim como Jesus pode viver em nós, uma vida ausente de Jesus vai abrir mão ou vai abrir caminho para que um outro Espírito habite em sua vida. Este ensinamento que o Evangelho de Marcos nos traz hoje. Com a mesma grafia usada por Lucas e usado por Paulo, o texto bíblico está nos dizendo o seguinte: se na tua vida não habitar a palavra de Deus, vai habitar a palavra do diabo. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, absolutamente. Quem tem o Espírito Santo não terá nenhum espírito imundo na sua vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem não tem o Espírito Santo abre portas gigantescas para que espíritos imundos dominem a sua vida. E como eu falei, não devemos esperar uma possessão demoníaca ao estilo Hollywood, porque o diabo não quer dominar o seu corpo. Esqueçam isso. Esqueçam essas cenas de filme de Hollywood. Esse homem que entrou na sinagoga, possuído por um espírito imundo, não entrou andando de 4 com a barriga para cima. Ele entrou normalmente e sentou entre as pessoas. O que o diabo quer é possuir a nossa mente. Ele quer possuir os nossos pensamentos. Ele quer possuir os nossos sentimentos, as nossas emoções. É aí que ele vai fazer um estrago, se você deixar alguma porta aberta para que ele entre na sua cabeça. Você já percebeu o relato de muitas pessoas que tiram a própria vida? Elas costumam dizer: eu ouvi uma voz, não as que conseguiram, obviamente, mas as que tentaram e não conseguiram. Eu ouvi uma voz dizendo: tira a sua vida. Eu ouvi uma voz dizendo: pula aí de cima. Essas vozes não vêm de Deus. Esses pensamentos jamais virão de Deus. Vai lá e passa o carro em cima daquela pessoa. Esse tipo de pensamento não vem de Deus. Se a pessoa falar isso para mim, vou responder aquilo. Esse tipo de sentimento, de emoção, decididamente não vem de Deus. Vou pagar na mesma moeda. Este tipo de pensamento não vem de Deus. Então, não abram as portas para o mundo demoníaco. Pessoas que se zangam profundamente, elas se incomodam com a palavra de Deus. Pessoas que vivem uma vida de inveja se incomodam da palavra de Deus. Pessoas que vivem uma vida de pecado se incomodam quando ouvem a palavra de Deus. Foi isto que aconteceu com aquele homem na sinagoga. Quando Jesus colocou a sua palavra, o mal que estava na mente e na vida daquele homem se incomodou. Como se Jesus quisesse o seu mal. Jesus não quer o nosso mal. Quando Jesus nos confronta, Ele nos confronta para o nosso melhor bem. Vocês nunca vão ler nas Escrituras Jesus mandando ninguém se divorciar. Vocês nunca lerão na Escritura Jesus estimulando ninguém a adulterar. Vocês nunca verão nas Escrituras Jesus estimulando alguém a agredir uma outra pessoa. O contrário de tudo isso é verdadeiro. Você nunca verá Jesus dizendo para você se perder em vícios, seja o tipo de vício que for, droga, álcool, computador, pornografia. Nunca você verá Jesus estimulando este tipo de dependência. Por isso que às vezes nós ficamos muito incomodados quando Jesus nos confronta,
Quando nós ficamos incomodados com Jesus, aí está a demonstração do grande perigo. A nossa mente está possuída por um espírito ruim. E às vezes nós continuamos sendo pessoas respeitadas na comunidade. Às vezes nós continuamos sendo pessoas que têm cargos na comunidade religiosa. Mas o nosso interior, o nosso coração não está tranquilo. Não há paz no nosso lar, não há paz no nosso relacionamento, não há paz no nosso trabalho, e eu continuo frequentando o grupo religioso. Mas por que então não há paz? Porque eu não estou permitindo que a palavra do Senhor Jesus Cristo limpe o meu coração. Mas aí eu deixo um problema diante de todos vocês, porque eu tenho certeza que, como eu, vocês já se identificaram com essa situação. Como que nós podemos nos livrar deste tipo de influência? O primeiro passo para nós nos livrarmos disso é identificarmos os demônios. É darmos nome para os demônios e trazê-los à luz. Não se trata aqui, obviamente, de demonizar tudo. Absolutamente, não é isso. Embora nós tenhamos o hábito de, muito inconscientemente, acabar nomear alguns espíritos. Quantas vezes vocês já ouviram, por exemplo, dizer: essa pessoa tem um espírito belicoso, essa pessoa tem um espírito de animosidade, essa pessoa tem um espírito controlador, ela tem um espírito controlador, essa pessoa tem um espírito aventureiro, não é isso que nós falamos quase sempre? Essa pessoa tem um espírito controlador, um espírito de zelo, e nós acabamos nominando vários espíritos que não tem nada a ver com isso. Mas é necessário que nós nomeemos os comportamentos ruins que nós temos na nossa vida e os tragamos à luz. Porque os espíritos que tentam entrar na nossa mente são igualzinho baratas. Quando você acende a luz, o que as baratas fazem? Saem correndo, não é isso? Para proteger as suas vidas. Exceto aquela voadora que voa e vem bem para a cara da gente, né? E acaba macho, acaba valente, acaba macho alfa. Se a barata é voadora, meu filho, não tem macho alfa que fica na frente dela, não, né? Então a gente tem que acender a luz, tem que iluminar a nossa mente. A gente ilumina a nossa mente com o quê? Com a palavra do Senhor. São atitudes que, se nós não controlarmos, nós podemos matar uma família, nós podemos matar uma amizade, nós podemos matar um casamento, nós podemos matar a igreja, se nós não dominarmos isso. Por isso Jesus diz lá em João 3, 20 a 21, todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam descobertas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que sejam reveladas as suas obras que foram feitas em Deus. Eu vos li João 3, 20 a 21. Então, nomeie os espíritos imundos que estão aí na sua mente, tentando controlar a sua mente. O que é que tem tentado controlar a tua mente? A preguiça, o desânimo, a ira, a glutonaria, a dependência do álcool, o desejo sexual incontrolado, a fofoca, a raiva, o desânimo com a outra pessoa. O que é? Dê nome. Dê nome, veja o que é que está aí tirando a sua paz. O medo do desemprego, o medo da falta de dinheiro, o medo, o desânimo, o demônio do medo. Dê nome. E depois que você der nome a isso, você identificar o que é que está entrando na tua cabeça, traga a palavra de Jesus para dentro da tua cabeça. O espírito imundo e o Espírito Santo são incompatíveis. Você não pode ter as duas coisas. Quando o Espírito de Jesus Cristo enche a sua mente e o seu coração, o espírito imundo dentro de você tem que ir embora. E quando ele desaparece da tua vida, acontece uma transformação maravilhosa. Quando o Espírito de Jesus entra realmente na tua vida,
acontece uma transformação maravilhosa. A complacência, por exemplo, é um desses espíritos ruins. A complacência, que é parente da letargia, da apatia, da resignação, da falta de vontade de crescer, da falta de vontade de evoluir, da falta de vontade de ir para o degrau seguinte. Sabe aquela sensação de ombro caído, de desânimo? Olha, vamos fazer tal coisa? Vamos dar uma faxinada aqui na casa? Né? Você acha que isso vem de Deus? Vamos acordar, vamos para a escola dominical? Você acha que isso vem de Deus? Tolo engano. Porque em Gálatas 5, 22, 23 está escrito que o fruto do Espírito de Deus é amor, é alegria, é paz, é paciência, é bondade, é generosidade, é fidelidade, é mansidão, é autocontrole. Estas coisas vêm de Deus. É assim que os teus amigos descrevem você quando estão falando de você? É? Que bom! Então você tem o Espírito de Deus, porque a tua vida está produzindo essas coisas. Não, não é. É assim que você precisa enfrentar esse problema. O segredo para expulsar esses espíritos da cabeça da gente é nomeá-los e substituí-los por Deus, e isso nos leva à transformação. A mudança, ela pode ser imediata. Se você aceitar o desafio e fizer isso, a mudança pode ser imediata, como aconteceu com esse homem na sinagoga na frente de Jesus. Mas pode acontecer também que a mudança seja gradativa. A verdade é que esta mudança acontecerá. E quando esta mudança acontecer, você se sentirá um novo homem, você se sentirá uma nova mulher. As pessoas terão que reaprender a te conhecer, porque vão dizer assim: como você está diferente. E você estará diferente porque as coisas velhas se passaram e todas as coisas se fizeram novas na tua vida. Então, meus queridos, orem por isso. Que Deus nos abençoe.